Vocês estão me ouvindo agora? Me ouviram? Eu acho que eu desliguei o som do computador. Eu desliguei o som. Tá me ouvindo, Amanda? Então agora você me liga aqui o som. Como que liga? Isso. Fala alguma coisa aí para eu ouvir vocês. Oi, oi, oi. Oi, 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 ouvi tudo. Oi, Nani. Então tira essa almofada daí, por favor. Isso. Nani não tá me ouvindo, né? Você tá ouvindo a gente, Nani? É que tem que liberar o áudio, né? Tem um cantinho assim que você ativa o som. Eu ativo? Não, eu tive que ativar. Acho que é a Nani agora, ela tem que liberar. Ela não tá ouvindo a gente. Você tá ouvindo a gente? Agora sim. Vocês me escutam agora? Ouvindo. Ah, legal. Deixa eu fechar a porta. Não. Tudo bom? Tudo. Márcia, será que você consegue ouvir a gente? Só para ver se está tudo bem? Se está tudo fluindo aí? Nani ficou só sem o vídeo, tá, Nani? Tô sem o vídeo? Tá sem o vídeo. Tá sem o vídeo. Tá, vou ligar aqui. Pronto, agora voltei. Isso. E aí é interessante esse negócio de live, né? Porque a gente está em casa e aí a gente tem que achar o melhor lugar para fazer a live, né? Aí, por exemplo, a Amanda escolheu um neutro, né? Não tem nada lá no fundo. A Nani deve estar escondida na biblioteca, no escritório. Me tranquei no escritório porque meus cachorros não me deixam em paz. E aí a janela está aberta, já tinha um aqui chorando na janela. Então, eu vou confessar que a melhor luz para fazer qualquer tipo de live aqui em casa, né? Ou qualquer tipo de vídeo à noite é no meu banheiro, mas não tem nada a ver, né? Fazer do banheiro. Então tô fazendo do quarto do meu filho. A gente consegue botar uns fundos assim também, né? No Zoom a gente não consegue? Consegue. Eu testei, mas aí o que acontece é que por conta mesmo da iluminação não ser perfeita, aí ele começa a dar uns erros com o fundo. Aí eu falei, eu vou ficar com esse fundo mesmo, que é do quarto dele, e pronto, né? Fico com esse fundo. Ficou legal, ficou legal. Outro dia, porque assim, agora com esse negócio de isolamento. Oi, Márcia, tá ouvindo a gente? Vendo a gente? Mamá! Tá sem microfone, Márcia. O microfone tá desligado. Tá desligadinho. Vou ativar. Tudo bem? Tudo bom. Legal. Então, o que eu estava dizendo, né? Com esse negócio da gente agora estar no isolamento, tudo virou online. E aí eu estou estudando online, trabalhando online, fazendo tudo online. O lugar que eu acabo me trancando mesmo é aqui onde eu tô, que é o quarto do meu filho, porque a gente não tem um escritório fechado. O home office é meio compartilhado com a casa, então nesse momento fica complicado. E aí outro dia eu estava fazendo um Zoom com um grupo e uma das pessoas mandou uma mensagem no privado, né? Ai, onde você achou esse fundo de tela? Achei o máximo. Aí eu falei, não é um fundo de tela, rapaz, é o quarto do meu filho. Nossa, quero morar aí mesmo. Pois enfim, a gente vai descobrindo os cantinhos, né? Eu estava falando outro dia até para a Márcia que, meu Deus, eu não sabia que a minha casa tinha tantos cantos e detalhes. A gente não tem tempo, né? E aí você começa a ver, fala, meu Deus, tem lugares, porque eu moro em casa, então tem lugares que eu nem entro todo dia, sabe? Ou seja, né, ela tá ficando grande para mim. Sim, exatamente. E aí que a gente descobre, né, as coisas que a gente tem
E eu estava pensando isso hoje de manhã até, comentei numa outra conversa que eu fiz na hora do almoço. Dia de faxina, né? Porque chega uma hora que a casa fica suja, você tem que limpar. E aí eu pensei, no fundo, era tudo que eu queria. Cuidar do que é meu, ter tempo para ficar na minha casa, sabe? Para colocar atenção e intenção, né? Nas coisas da casa, nas coisas do cuidar. Porque a gente estava tão envolvido antes, né, dessa quarentena, a gente estava tão envolvido com o fora, com os compromissos do mundo, do externo, e pode dar o nome que for, né? Trabalho, projeto, não interessa, mas a gente estava tão fora de tudo que eu acho que o mundo foi sábio em trazer a gente de volta para o nosso dentro. Eu acho que foi numa hora que parece que o copo estava ficando cheio já, né? Pois é. Ou se já estava, né, cheio. Mas é triste, porque tem que ser dessa forma, né? Mas é verdade. Mas olha, aqui a Amanda é o nosso café com leite, que ela é a mais novinha, né? Mas eu, Nani, Márcia, que a gente já tem um pouquinho mais de tempo, né? Que a gente saiu na frente nessa corrida da vida, a gente sabe que ninguém vai aprender na zona de conforto, né? Então, se não tiver uma chacoalhada, se não tiver uma ruptura mesmo, uma quebra, às vezes até uma fatalidade, a gente não para pensar, a gente não para repensar, né? Para refazer combinados. Verdade. Então, assim, não adianta a gente dizer, poxa, precisava ser desse jeito. De outro jeito você ia ter parado? Eu não ia, né? Provavelmente não. Provavelmente não. A gente continua sem parar também, que está buscando um status quo que não existe mais, mas está nessa busca e, enfim, não vai encontrar. E que também a gente não parou, né? A gente mudou muito a forma de fazer e se relacionar com as coisas. Mas de verdade a gente não parou, porque ninguém está parado em casa. Não. Aliás, muito pelo contrário. Eu acho que a gente começa também a dar valor ao tempo, né? Eu comecei a dar mais valor ao meu tempo. Eu comecei a acordar muito mais cedo. Para mim, é muito bom acordar cedo, sabe? Assim, muito cedo, eu digo 5 horas da manhã. Porque às 5 horas da manhã a gente já está dia, né? Então, assim, acordar essa hora e ver o dia, o amanhecer, para mim tem sido assim uma coisa confortadora, sabe? Muito, muito bom. Então, assim, coisa que eu não fazia, imagine, eu vou dormir até onde eu conseguir. Então, coisas que vão mudando na vida da gente, percepções. Eu moro do lado da mata, então, assim, às vezes eu paro, mesmo trabalhando, para escutar os pássaros cantando. Aí na casa da Márcia tem também, muito pássaro. Tem. Eu escuto alguns momentos do dia, também dou aquela paradinha. É interessante que eu costumava ouvir os pássaros em torno de 4:30 da manhã, antes, né, da quarentena. E agora eu tenho ouvido os pássaros às 6, às 7, porque eu, enfim, também acordo cedo. Mas eles têm feito o barulho cada vez mais tarde um pouquinho. E aí eu escutei um especialista falando sobre isso, que antes os pássaros tinham que acordar muito cedo e fazer as suas cantorias, que são formas de relacionamento entre os próprios pássaros, e até de acasalamento, de proteção e de preservação. Eles tinham que fazer isso muito cedo, porque a cidade ficava ruidosa, né? Agora a cidade está tranquila, então eles também devem estar podendo dormir até mais tarde e iniciar a cantoria depois. Na verdade, eles estão cantando durante todo o dia. Sim. Todo dia eu escuto todo dia, durante o dia a cantoria dos pássaros. Aí também que tá, eu não sei, porque eu não ficava em casa, aí que tá, a gente não ficava em casa, né? Agora a gente está ficando mais. E antes a gente não percebia essas coisas tão bem. Não. Então, não é só que a gente teve uma possibilidade, como você trouxe, de olhar para o tempo de um jeito diferente, mas eu acho que a gente está tendo a possibilidade de olhar para tudo de um jeito diferente. Sim. Gente, não parece a nossa cabeça? Vou fazer uma intervenção rápida. Vocês estavam conversando e eu pensei assim, isso que está acontecendo, às vezes parece a nossa própria mente.
Porque se a gente também não aquieta a mente, ela vai para vários lugares ao mesmo tempo. Como a gente estava fazendo com o corpo, né? Entrava na internet, saía para não sei o quê, pegava 8 coisas para fazer em um período de 2 horas. E com essa parada física, a mente também ficou mais tranquila, né? Os pensamentos não precisam estar tão interligados com tudo. Na verdade, preserva-se melhor o que está dentro mesmo. E até porque se relativizou o que é esse tudo, né? Porque antes era um tudo que a gente achava que não ia dar conta, porque era um tudo muito grande. E agora a gente também está relativizando. O que eu tenho conversado com as pessoas é que muita gente tem escolhido como vai administrar o seu tempo, onde vai colocar a sua atenção, o que vai ser prioridade, o que eu vou fazer agora. Eu mesma tenho feito muito isso, né? Então, esse tudo, que antes era um tudo desmedido, agora se torna um tudo dentro do possível de cada um. Então, relativizou essa coisa, né? Também. É verdade, é verdade. É o tempo, o tempo é nosso agora, né? Uma coisa meio que o tempo é meu agora. E essa coisa de priorizar é uma verdade, porque o que eu quero fazer agora? Eu tenho me perguntado muito isso. Não, então agora eu quero pegar um livro e quero ler. Não, agora eu vou trabalhar. Não, agora eu vou comer. Eu não tenho aquela coisa mecânica para seguir o roteiro, né? Então isso faz a gente pensar diferente mesmo. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa de checklists, planner, né? Eu sou aquela pessoa que faz o checklist. E eu notei uma mudança no meu checklist nessa quarentena, porque meu checklist era só coisa de trabalho. Eu não tinha no meu checklist, nas minhas tarefas diárias, tipo, eu faço minha prática quando eu acordo, passou. O resto do dia era um checklist só de trabalho. E hoje eu olho para o meu checklist e tem, né? Lavar o banheiro, passar a roupa, parada para a leitura. Então, até isso, porque você fica dentro de casa e todas as atividades são suas atividades, né? Então, muda muito a nossa relação com o tempo. Ao mesmo tempo, eu noto também muita gente, principalmente mais jovem, comentando: ai, que tédio, ai, eu não sei o que fazer, ai, quanto tempo. E, de repente, para muita gente, né, esse tempo, todo esse tempo livre, o que fazer? E em uma das minhas meditações essa semana eu pensei: olha só, a gente que estava sempre pedindo mais tempo, sempre, ai, eu queria que você tivesse mais de 24 horas, ai, a gente estava sempre pedindo mais tempo. Aí a gente ganhou o tempo e a gente continua sem saber o que fazer com ele. É isso mesmo. E tem um tempo, né? Eu acho que precisa de um tempo para aprender o que fazer, né? E a gente está ganhando esse tempo. Na verdade, a gente está sendo presenteado com esse tempo de adaptação. Porque cada vez que tem um pronunciamento, pelo menos aqui em São Paulo, né, Márcia? Eles falam: vai ficar mais 15 dias, vai ficar mais 10 dias. Então, a gente está ganhando esses acréscimos para ir se acostumando com o tempo. E é natural, né? A gente começou nessa história de isolamento meio que no desespero. Vamos correr para o supermercado, vamos comprar tudo, porque vão faltar coisas. E aí a gente, de repente, entrou num romantismo. Agora estou em casa, trabalho de casa, faço tudo de casa. Depois bateu um desespero, que eu acho que está todo mundo um pouco mergulhado nesse desespero. Então o que eu faço agora? E como é que eu administro todas essas tarefas? E como é que eu dou conta de tudo isso? Até do tédio, até do não saber o que fazer, mas de qualquer forma isso é um desconforto, né? Eu acho que daqui para frente é que a gente começa mesmo a se apropriar, porque é um tempo orgânico mesmo, biológico, né, para se acostumar e se adaptar às mudanças e às transformações, né? A nossa Márcia querida, estudando sempre os processos biológicos, sabe disso. Então, a gente está nessa maturação para chegar num lugar de conforto dentro
do desconforto. Até porque a gente sabe que isso não é para sempre, a gente não sabe quando acaba, nem como vai acabar, mas a gente sabe que não é para sempre. Então, eu acho que a gente está agora, dentro desse não sei o que fazer e ainda estou meio perdido, eu acho que a gente está caminhando para um lugar de, ok, então vou encontrar conforto no meu desconforto. Eu tenho um filho pré-adolescente, né? Então, imagina um filho pré-adolescente, primeiro pela questão mesmo da limitação física, né? Tem um corpo cheio de energia, que quer se expressar, que quer correr, que quer pular, né? E aí não tem a limitação do espaço dentro. Eu não moro numa casa, moro num apartamento, então não tem um quintal, não tem um muro para subir e ver o que acontece. E essa coisa de não saber lidar com a condição do tédio. E aí a primeira medida que eu tomei quando a gente entrou no isolamento foi: vamos cortar eletrônico. Porque senão você não vai se dar conta do que está acontecendo no mundo. Você vai continuar lá no mundo do eletrônico, que era o que já acontecia na vida antes, né, do isolamento. Eu falei, você tem que vivenciar este momento como todo mundo está vivenciando. E aí rolou um estresse, um começo assim um pouco desajeitado, um pouco capenguinha, mas agora o cara já sabe o que fazer com o tédio, né, com não ter o que fazer. Vai aprendendo, porque antes a gente estava muito fechado em nós mesmos. Eu no meu quarto, eu com a minha TV, eu com o meu celular, eu com o meu umbigo, eu com a minha vontade, e nem olhava para o outro, né? Dane-se o outro. Quem é outro? Não tem outro, sou eu, né? E agora não, agora a gente consegue não só se perceber, mas perceber que a gente está dentro de um coletivo. E aí, até pegando esse gancho do coletivo, é que eu quero já trazer um pouco, né, Amanda, da tua memória de coletivo, de quando você teve com a gente. Foi em agosto que você teve com a gente? Setembro. Em setembro, 31 isso. 31 de agosto. 31 de agosto, né? Que eu lembrava que a edição tinha sido em agosto, enfim. Então, assim, você teve com a gente em 31 de agosto. Você teve com a gente na Casa do Sim, que é, por princípio, uma proposta de estar no coletivo, criar no coletivo, né? Vivenciar no coletivo. A gente tem isso como premissa, é no coletivo, não é no individual. E aí você foi para lá. Eu não sei o quanto você já sabia disso, né? O quanto você já tinha essa referência do que ia acontecer lá, mas enfim, como cada uma das edições nunca foi uma igual à outra, e aquela que a gente teve no 31 de agosto, ela foi particular no sentido de ter um grupo grande, né, específico de imigrantes, então, por conta disso, trouxe um tom diferente, que a gente também não sabia, né, e que a gente teve que lidar com isso ali, construindo junto ao mesmo tempo. Mas, enfim, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi esse pré-Casa do Sim, porque você teve que, de alguma forma, dizer esse sim, e depois você chegou lá e mergulhou no negócio. Conta um pouco para a gente como é que foi essa experiência para a gente poder chegar no depois da experiência. Então, eu acompanho a Casa do Sim, acho que desde que ela surgiu, digitalmente, né? Através dos conteúdos, através da Mamá, mas, cara, só estando lá para entender o que é a Casa do Sim. Eu achava que eu sabia o que era a Casa do Sim, é uma vivência, algumas palestras, transformador, autocuidado, autoconhecimento. Ao mesmo tempo, foi estando lá que eu pude realmente entender esse sim e o quanto ele é poderoso. Então, eu acho que talvez até antes de estar presente na Casa do Sim, eu tenha subestimado a Casa do Sim. Eu achei que era um evento, né? Ok. Mas estando lá, foi um dia inteiro de fortes emoções. Eu saí de lá, assim, exausta, ao mesmo tempo cheia de energia, com
com muita energia boa, muito aprendizado e com a sensação de que, mesmo com tanto aprendizado, eu estava só começando. Mas foi muito especial. Eu tentei, algumas pessoas me perguntaram, de ontem para hoje eu estava divulgando, e mas o que é, como funciona? E eu fiz, gente, é uma vivência. É uma vivência que mexe com uma coisa muito especial dentro da gente. E acho que foi o melhor resumo do que eu vivi nesse dia. E quando você disse o seu sim e foi para a Casa do Sim, você foi no sentido de conhecer essa experiência, né, na vida real, já que você acompanhava no virtual, levando já alguma questão tua? Ou não tinha questão antes e surgiu lá no meio do caminho? Ou veio questão depois? Porque você está falando do processo de transformação, e aí eu queria entrar um pouco aí, né? Porque às vezes a gente se dá conta de que a gente precisa mudar alguma coisa. E às vezes não é nenhuma coisa muito complexa, nem muito difícil, mas se não vem aquele empurrão, a gente não toma a iniciativa, né? Às vezes a gente sabe que só tem que mudar o sofá de parede, mas a gente fica procrastinando, né? E o sofá faz aniversário na mesma parede por anos a fio, até que a gente decida, né, fazer o movimento. Então, por isso que eu te pergunto, tinha alguma coisa já dentro de você buscando esse impulsionamento? Ou se não tinha, ou mesmo se tinha, participar te trouxe algum impulsionamento? Como é que essa coisa acontece dentro da Amanda? Então, eu não posso dizer que eu não estava em nenhuma busca, porque eu venho nesse trabalho de autoconhecimento há alguns anos, particularmente quando eu acabei desenvolvendo, por acaso, por estar recebendo uma amiga da área, enfim, eu participei de uma produção de um evento que envolvia yoga, ayurveda, meditação, e naquele momento uma coisa acendeu em mim. Eu já tinha uma predisposição, né? Eu sempre me interessei, mas eu nunca tinha feito nenhuma prática específica. E naquele momento me acendeu alguma coisa. E depois disso, isso foi em 2017, se eu não me engano, eu comecei minha prática. Então, eu já venho nessa prática diária de entendimento. Eu acho que eu posso resumir que é entendimento do meu propósito, de quem eu sou, do que me faz feliz, do que eu quero deixar para as pessoas. E então, assim, quando eu fui para a Casa do Sim, eu não fui com nenhum pensamento específico. Eu quero descobrir isso, aprender isso, chegar nesse lugar. Mas eu já estava nesse processo. E, enfim, uma coisa que me chamou muita atenção lá, para mim foi muito forte, foi no momento que a gente tinha que escrever sobre os nossos sonhos. E eu não soube o que responder na hora. E aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito. Eu posso dizer que mexe ainda hoje. O que mudou foi que eu passei a trazer um certo estado de presença para tudo que eu realizo. Então, assim, se eu estou fazendo um trabalho específico dentro da minha área, que é a comunicação, como é que eu estou me sentindo fazendo esse trabalho? Eu estou feliz? Eu gosto? Eu acho que esse foi um grande aprendizado que se fortaleceu pós-Casa do Sim, que foi uma questão de estado de presença, para que eu entendesse como eu me sinto executando as atividades que eu tenho que executar, o que me faz bem, o que não me faz, para aí eu encontrar, ter mais ferramentas, talvez, para encontrar esse meu caminho. Legal. E aí, só para deixar claro para quem não sabe, a Amanda não é de São Paulo, né? A Amanda é de Natal. E a Nani também. E então, para você participar da Casa do Sim, eu fiquei pensando isso essa semana, sabe? Para você participar da Casa do Sim, você teve que embarcar numa viagem, literalmente, né? Tanto faz se você veio de avião, de ônibus, de carro, não interessa. Você teve que embarcar numa viagem para participar de um processo, né? E aí você embarca de volta para casa. E eu achei isso
muito significativo o fato de você ter viajado, né? De você ter saído da casa, saído do conforto, saído do teu lugar comum, para viver uma experiência única e aí volta, né? Como se você tivesse ido para uma jornada mesmo, e aí você volta. E aí, eu não quero ouvir você agora. Você pensa para me contar como é que foi a volta dessa jornada, mas eu quero ouvir Nani, porque Nani, que está aqui, é mãe de Amanda. E aí, você não participou de nada, né? Você poderia até saber o que era a Casa do Sim da mesma forma que ela, acompanhando no virtual, mas você não participou de nada. E aí a gente tem aqui no relato dela de que, por mais que você ache que sabe o que é a Casa do Sim, acompanhando no virtual, estar lá, né, de corpo presente, vivenciando, é uma experiência completamente diferente. E aí, então, como você não tem a experiência da Casa do Sim, mas como você tem a experiência de ter visto Amanda sair e ver Amanda voltar, eu queria te ouvir um pouco. Como é que volta Amanda para casa depois dessa experiência? Então, porque além de mãe, verdade. vocês trabalham juntas, né? Então, nós vocês somos dividem... sócias, né? Isso, então vocês dividem 2 papéis aí, um do pessoal e um do profissional. Então, você consegue também ter 2 olhares, né, distintos para esta mulher quando ela volta. É verdade, é verdade. Eu não tive ainda a oportunidade de participar da Casa do Sim. Eu acompanho desde o início esse processo de construção da casa. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que a vivência e a experiência de participar da Casa do Sim, ela deve ser realmente diferente, né? Eu não imagino, a verdade é essa, né? Então, eu acho que o que faz a gente entender é realmente essa participação e essa vivência. Bom, a Amanda foi a São Paulo para fazer um curso, e enfim, e a gente já tinha comentado que ela estaria aí na época da Casa do Sim. E a gente ficou super animada, as duas, né? Puxa, que legal, a gente conseguiu, você vai conseguir ir e tal. E ela foi, e eu acompanhei de longe tudo isso. E a verdade é que quando ela chegou, a primeira coisa que ela falou foi: precisamos conversar. Eu acho que esse foi o primeiro momento. E aí, claro, precisamos conversar. Várias coisas, né? A gente... Peraí, né? Deixa eu me ajeitar na cadeira. Se precisamos conversar, deixa eu me ajeitar na cadeira. O que aconteceu com essa menina, né? A Amanda sempre teve essa busca dela. Isso é bacana. Então, eu acredito que isso foi mais um passo para o fortalecimento do que ela busca. Ela está sempre em busca. Ela não disse isso, mas ela está sempre em busca, né? É uma metamorfose ambulante aí, né? E não vai parar nunca de ser. E aí essa conversa foi uma conversa interessante, porque primeiro o local, que ela falou: vamos tomar um café. E assim, a gente tem um espaço legal, bacana, onde a gente trabalha juntas, confraterniza e tal, mas o vamos tomar um café em algum lugar que não seja na empresa, eu falei: vamos. Então, eu já achei aquilo e falei: opa, lá vem coisa. E aí, realmente, a conversa da gente ela foi muito baseada na experiência que ela teve, que tocou muito ela, principalmente porque nessa experiência ela teve uma vivência com um grupo de imigrantes, e isso foi muito enriquecedor para ela. Ela falava isso com lágrimas nos olhos, e, né, e isso me deixou bem impactada. E dizendo que, diante do que ela tinha vivido e visto e conversado, algumas coisas dentro dela tinham mudado, sim. A busca dela continuava, mas ela achava que ela tinha completado mais uma etapa.
dessa busca. Isso foi muito, muito bacana na relação pessoal, né? A mãe vendo a filha no processo de crescimento interno. Isso foi muito bacana. Mas uma outra coisa que me chamou muita atenção, e aí é uma questão profissional mesmo, eu entendi que a Amanda também, na casa do sim, ela aprendeu a dizer não, né? E eu senti isso muito claramente no posicionamento dela, né? Eu sei o que eu não quero. Eu sei que eu preciso dizer não muitas vezes, porque se eu não digo não, eu não fico bem, né? Então eu entendo que o sim é muito poderoso, né? O sim, o aceitar é muito poderoso. Mas entendo também que aprender a dizer não é uma consequência desse sim, desse fortalecimento. Então, o que eu posso dizer é que a Amanda veio diferente, sem dúvida nenhuma. E o que me chama mais a atenção e o que me chamou mais a atenção foi esse aprendizado de dizer não, que também é muito difícil na vida da gente, né? Que lindo isso, que Ela lindo. respondeu. Mas olha, é muito legal porque quando a Nani traz essa percepção de Amanda, de que Amanda encontrou, né, um lugar para dizer eu sei o que eu não quero. Eu lembro de você dizendo, né, antes da fala da Nani, assim, o que mais me tocou na casa do Sim foi quando me perguntaram sobre sonhos, né, qual era o meu sonho, e eu não tinha uma resposta. E às vezes as nossas respostas de sim, elas não estão tão claras. E a gente precisa primeiro elaborar as nossas respostas de não, para depois encontrar também os nossos lugares de sim. Então, eu entendo perfeitamente esse movimento de eu sei o que eu não quero, porque a partir do que eu não quero, eu consigo, então, fazer as escolhas que vão me direcionar conscientemente ou intuitivamente para o meu sonho, para aquilo que eu quero dizer sim, né? Então, eu vejo tudo muito complementar mesmo, né? Esse não é, como a Nani trouxe, uma consequência dos sims, mas eu não diria exatamente uma consequência, eu diria uma complementariedade. Porque no final de tudo, a gente vive na dualidade. Na dualidade do pode, não pode, do quero, não quero, né? E naqueles clichês de bem e mal, de luz e sombra. Mas tudo que a gente vivencia é dualidade. E não é diferente com sim e não, né? Não é diferente com sonho e com frustração, né? Porque tudo aquilo que a gente quer, que a gente idealiza e que a gente sonha, vem de um lugar também de alguma perda, de alguma frustração, de alguma negação, né? E esse caminho de busca, e eu também sou uma buscadora, o que eu posso dizer é que enquanto eu estava nas minhas zonas de conforto, né, enquanto eu não tinha as minhas dores, as minhas frustrações, os meus isolamentos, entre aspas, podia até parecer que estava tudo bem, mas estava tudo meio travado, meio empancado, né? E nas minhas horas de mais angústia, que realmente, né, eu era projetada para sair da zona de conforto e ir para, né, o front, por mais doloroso que fosse, aquilo me pedia uma decisão, aquilo me pedia uma escolha, né? Porque toda vez que a gente é colocado fora da zona de conforto, a gente tem que escolher como é que vai ficar nesse desconforto. E é aí que realmente as coisas acabavam acontecendo e as respostas acabavam vindo e os caminhos acabavam se abrindo. Mas, enfim, agora eu quero ouvir, né? Muito legal essa percepção de quem está
de fora, eu só queria complementar uma coisa. Quando chega uma pessoa, né, Nani, e fala, então, vamos conversar, e vamos conversar num café, quer dizer, é tudo completamente diferente do que você estava acostumado. Isso de algum modo, assim, é meio assustador? Tipo, Não, não é a pessoa que eu não, tô acostumada? Como é que fica isso? não é assustador, não. Mas levanta uma certa curiosidade do que alguma coisa está diferente, né? Isso foi muito claro. Então, e aí entra a mãe também, né? Porque de abraçar e tentar entender o que está acontecendo, o que aconteceu, né? E aí a gente entra nesses dois mundos, né? A mãe e a sócia, e não é assustador, mas sem dúvida é um alerta de que alguma coisa não aconteceu. Claro. Vamos E isso que conversar, né? aconteceu e que mobilizou a Amanda, e que traz toda essa intensidade que ela logo compartilha com você no retorno, isso promove em você também reflexões, questionamentos e movimentos talvez de revisão ou mesmo de mudança de alguma coisa na tua vida? Sim. Reverbera em você? Sim, principalmente no que diz respeito ao trabalho, né? O trabalho é isso diretamente. Na vida pessoal, não exatamente o que aconteceu com a Amanda, mas esse processo de mudança que eu acho que também a gente tem muito isso parecido, e que a gente está sempre em busca e sempre se renovando o tempo todo. Então, ver a Amanda, a diferença é que ver a Amanda encontrar e se fortalecer, né, nesse momento é muito bom para mim, principalmente como mãe. Eu digo isso de novo, né? Porque a gente quer ver isso dos nossos filhos, né? Que eles se questionem, que eles estejam bem, que eles busquem o melhor para eles. Então, nesse momento, eu senti que tinha sido mais um passo e mais uma etapa para esse conhecimento pessoal dela, para esse fortalecimento pessoal. Quanto a mim, eu continuo em busca eterna. A Márcia me conhece e sabe que eu também, zona de conforto para mim é um desconforto, e sempre foi. Né? Então, o que a Amanda me traz, o que ela me trouxe, e as minhas conversas com a Márcia sobre a Casa do Sim, sobre o trabalho que vocês vêm realizando, o que traz para mim é uma enorme vontade de presencialmente estar com vocês e ter essa mesma experiência e essa mesma vivência. Isso sem dúvida, né? Foi o que trouxe para mim. Eu tenho uma coisa assim muito muito boa do meu lado, né? Eu tenho a Márcia, que a Márcia é como se fosse minha irmã, é uma irmã, né? De coração, de alma, e esses debates eles são constantes entre nós. Isso me fortalece demais. Mas sem dúvida nenhuma eu vou estar com vocês em um momento ou outro. E presencialmente, eu acho que isso faz também diferença. Acho que nós vamos para Natal, Ana. Né? Porque já tem elas duas lá. Hoje isso em é uma dia, coisa boa da Casa do Sim, né? Ela não é uma estrutura física e ela pode estar se locomovendo onde ela bem entender. Claro que sim, claro que sim. sem Pode ser. dúvida, e inclusive agora com esta nova condição de mundo, né? A Casa do Sim também passa a ser virtual, no sentido de estar com toda a sua potência em outro lugar, como nós estamos aqui agora, né? Então, o presencial ele tem uma força. Eu sou sempre entusiasta do presencial, porque eu acredito muito, né, na presença, no olho, né, no calor do corpo. Mas esse processo também está
me ensinando, e acho que para todos nós, né, que de algum jeito a gente também pode se fazer presente por outros meios, né, por outros caminhos. Mas enfim, Amanda, eu queria agora ouvir você. Aí você pega o avião, você veio de avião, imagino. E aí você pega o avião e volta para Natal. Como é isso, assim, de voltar com todos os inputs que você recebeu, não só do que você recebeu, do que é a proposta Casa do Sim, e do que foi aquele grupo, né, específico com aquelas pessoas, mas porque eu imagino que também tem um monte de input da própria Amanda, né? Porque essas coisas encontram um terreno fértil e já começam a germinar, né? Pelo que você está falando, enfim, isso já começa a germinar. Então, como é que é voltar para casa com essas sementes, com esses brotos? Eu acredito que faz parte do caminhar, né? É interessante porque eu me senti mais forte e, ao mesmo tempo, mais vulnerável. Até, eu não sei nem explicar, como que se abraçando a minha vulnerabilidade. Então, tentando entender. Eu tenho uma coisa que, e a Casa do Sim reforçou, e eu já vinha trazendo, que me reencontrar com a minha criança, né? E eu tentei desde a volta, assim, todas as minhas atividades, é isso que eu comentei com vocês, que é o estado de presença. Então, no que eu estou executando, como é que eu estou me sentindo? Eu tenho que escrever um texto, eu tenho que montar uma campanha. Agora eu quero fazer um bolo. Como é que eu me sinto agora que eu estou fazendo esse bolo? Então, esse estado de presença, eu posso dizer que foi uma das grandes mudanças práticas que eu trouxe para a minha vida. Até para fortalecer aquela minha maior dúvida, que eu saí de lá falando, poxa, mas então qual é o meu sonho? O que eu quero? Né? Então, eu posso dizer também que isso trouxe muito para o profissional. Há 10 anos eu atuo na mesma área, na mesma empresa, gosto muito do que eu faço, mas ao mesmo tempo eu fico olhando assim, tanta coisa que eu posso fazer. A questão da multipotencialidade, que foi conversada, que isso é muito forte também, ou seja, abraçar até isso em mim, eu não preciso ser só uma, né? Eu posso abraçar isso que, enfim, que me faz bem, é cozinhar, é estar mais perto da natureza, é ter mais tempo para mim, é aprender a dizer não, né? E não os duros, porque não, esse trabalho eu não quero fazer, não, esse cliente eu não quero atender, não me faz bem, não, essa pessoa não me faz bem, eu não quero ter que continuar, né, essa relação. Ou então, assim, algumas mudanças práticas, mas muito eu acredito que a questão do estado de presença, que é uma coisa que eu carrego até hoje, assim, é muito forte. E eu tenho colhido bons frutos disso, porque quando eu presto atenção nesse estado de presença, nas atividades que eu estou executando e vou aprendendo a dizer não, eu vou chegando mais próximo de estar fazendo coisas que eu gosto. É claro que às vezes você tem uma pauta, um trabalho, você fala, eu não estou muito afim de fazer isso, mas eu tenho que fazer. Não é esse o caso, é coisa que realmente não te faz bem. Não quero fazer. São pessoas que não te fazem bem, situações que não te fazem bem. Então, à medida que eu vou observando isso e tentando controlar isso no meu dia a dia, na minha vida, eu vou me fortalecendo. E assim, quando começou essa quarentena, eu pensei comigo mesma, nossa, que bom que eu comecei esse processo antes. Que bom que eu tenho a minha prática para me acalmar todos os dias. Que bom que eu já venho meditando e entendendo essas sensações. Olha, eu vou ter mais tempo para cozinhar, que é uma coisa que eu amo e eu não tenho tempo para fazer no meu dia a dia. Então, assim, muitos aprendizados, mas é um caminho. Eu tenho a sensação de que é um caminho, de que é constante e que, enfim, espero poder participar, inclusive, de próximas edições da Casa do Sim, porque eu acho que essa busca ela não pode parar. Essa busca não pode parar e o que eu vejo, né? Enfim, você participou de uma,
Sônia, que está aqui ouvindo a gente, também participou, mas eu e a Márcia, que estamos em todas, né, Márcia, que aconteceram, enfim, com exceção da que foi temática de homens, mas o que a gente percebe é que uma edição não é igual à outra, né? Nem a gente que está ali na linha de frente buscando conduzir alguma facilitação do processo, eu que sempre tive a oportunidade de conduzir o grupo na metade do caminho, então eu nunca fiz a abertura, então eu já tinha a oportunidade de olhar um pouco do que estava sendo o movimento do grupo, do que estava trazendo ali, e tirando a primeira edição, todas as outras eu já, tive que fazer mudanças de rota ali, em tempo real. Então, já vamos trabalhar com isso que surgiu, ou vamos trazer um complemento de alguma coisa que ficou em aberto. Então, realmente, uma edição não é igual à outra, mesmo que a gente tenha a intenção de trazer uma linearidade na proposta, em que a gente olha assim para o trabalho, a gente olha para a questão dos sonhos, das potências, dos desperdícios, do manejo emocional. Então, tudo isso vai ser sempre contemplado em todas as edições. Mas a forma como isso vai acontecer, não dá para a gente saber, né? Na edição que você participou, por exemplo, eu entrei logo depois do almoço. E aí eu já estava vendo todo o movimento de grupo e eu já passei a hora do almoço ali, meio que refazendo o que ia acontecer da minha parte. Porque é isso, né? Acontece em tempo real. Né? E aí, quando você fala da questão da gente, você já fala, mas quando você fala da questão, eu acho que é bom eu ser diversa, de eu não ser uma só, é isso também que a Casa do Sim permite, não só você que participa se dar conta e exercitar lá como participante, mas que também permite a gente que está na linha de frente, né, Márcia? Porque é isso, a gente pode colocar para funcionar toda a nossa maleta de Gato Félix. Eu não preciso ir lá só com o crachá, entendeu? Desta função. Eu, na hora que o negócio está acontecendo, abre a maleta. Gato Félix é coisa de velho. Abre a mochila da Dora, aventureira. Da Mary Poppins, eu ia falar. Nossa, a Mary Poppins é mais antiga que o Gato Félix, hein? Você se entregou agora. Tem que se inspirar, né? Mas, enfim, é isso, né? A gente poder também se divertir e brincar e ter leveza, né? E liberdade para fazer tudo acontecer ao mesmo tempo. Essa variedade toda, né? Essa multidiversidade que está em quem participa, que está em quem está ali facilitando e que, na verdade, está em todo o indivíduo. E que, com o passar do tempo e com o que a gente com o que a gente está convencionando chamar de evolução, a gente foi, de alguma forma, se limitando e se perdendo. Porque se a gente olha para os grandes mestres da antiguidade, eles faziam de tudo e mais um pouco, né? Então, olha para Michelangelo, olha para Da Vinci, enfim, não vou ficar aqui botando lista, mas é isso, né? Os grandes mestres, era música, era arte, era ciência, era tecnologia, era tudo. E aí a gente, com esse pressuposto de vamos evoluir, para evoluir precisamos ser segmentados, precisamos ser especializados. E aí a gente foi compartimentalizando a vida, né? E aí você vai no médico com problema no dedinho, e ele não pensa que esse dedinho está ligado nessa mão, que está ligado nesse braço, nesse cotovelo, nesse ombro, né? Nesse pescoço, e trata o dedinho com uma coisa meio esquizofrênica, o problema está aqui no dedinho. Não, né? É um ser humano inteiro aqui, que além de ter este corpo inteiro, tem milhões de coisas funcionando e acontecendo nesse corpo ao mesmo tempo, né? Do denso ao sutil, do que pensa, do que sente, do que come. Então, assim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente precisa desobstruir de novo os nossos canais de percepção e de entendimento de que a gente é tudo ao mesmo tempo agora. E a gente precisa exercitar isso, a gente precisa realmente se permitir ter essa experiência
ampla e diversa que você está dizendo que teve e que levou de volta para casa. Fala, você queria falar e eu te cortei, enfim. Imagina, não, eu ia falar porque eu acabei não comentando essa questão do não desperdício, que também foi muito interessante para mim, porque eu já vinha nessa busca, assim, eu sou uma pessoa meio de organizar, de tudo, então não gosto de ter muita coisa, eu estou o tempo todo abrindo meu guarda-roupa, o que eu não uso vai saindo. Então, assim, mas eu aprendi uma coisa que eu não tinha parado para pensar, que o não desperdício não é só das coisas, né? É do tempo, é dos sentimentos. Então, esse foi um outro aprendizado muito bacana que eu trouxe da Casa do Sim. Então, eu não vou desperdiçar a minha energia, o meu sentimento ou o meu tempo com isso. Não são só as coisas, não é só a luz, a água, os papéis, a roupa que eu não uso, o espaço, não é isso. É tudo, né? E esse aprendizado foi muito rico, realmente. E aí, nossa querida Tchê, Yamashita, nossa caçadora de desperdício, está ouvindo aqui a gente, deve estar lá, sorrindo, feliz de saber que tem mais um brotinho, né, de não desperdício aí pelo mundo. Enfim, né? E é isso mesmo, quando a gente fala em desperdício, quando a gente fala em potência, a gente está falando de tudo, porque nós somos um ser integral, né? Então, de novo, a gente fala em sustentabilidade, acha que sustentabilidade é lixo reciclável. Não, né? Sustentabilidade é economizar água. Não, sustentabilidade nas relações, né? Sustentabilidade na forma como você maneja suas próprias emoções, porque se você entra num pico de estresse, de desequilíbrio, isso não é sustentável para o seu organismo. Consequentemente, não vai ser sustentável para o seu trabalho, porque isso vai refletir no seu trabalho, não vai ser sustentável nas suas relações sociais e afetivas, porque vai respingar nesse lado também. Enfim, então a gente precisa ampliar realmente a nossa capacidade. E é muito do que o momento agora está pedindo para a gente, né? Para a gente sair da concha e ampliar e olhar para o coletivo e tomar consciência de que o que eu faço no micro impacta no macro, né? E que está tudo interconectado. E aí eu queria aproveitar, porque a gente também já está chegando no fim aqui do papo, eu queria aproveitar, Amanda, para te perguntar um pouco disso e depois eu vou abrir aqui para a gente fazer um grande bate-bola, todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela bagunceira, mas eu queria te perguntar assim, do teu caminho de busca, você já falou um pouco, né? Que bom que eu já tinha a minha prática de busca estabelecida, porque isso vai me dar alguma sustentação nesse período agora de isolamento, de quarentena, enfim. Mas tem alguma coisa, assim, você já trouxe algumas, mas tem alguma coisa assim que você fala, isso até hoje eu ouvi lá na Casa do Sim, e até hoje segue comigo, e eu coloco em prática, e eu lembro, eu exercito, meio que virou um mantra, sabe? Ou virou um hábito. Tem alguma coisa que você consegue pensar de toda aquela experiência que está com você até hoje? Que tipo, hoje eu também acordei e lembrei, ou pensei, ou fiz, enfim. Olha, eu tenho batido muito nessa questão do estado de presença, né? Isso. Eu acho que na prática, no meu dia a dia, nas atividades que eu executo, nos meus pensamentos, né? Nos meus estudos, isso é uma coisa que eu trouxe assim, mesmo da Casa do Sim, foi antes da Casa do Sim e depois da Casa do Sim, porque eu saí de lá mais comprometida comigo, com o meu propósito, com quem eu sou, e encontrar os meus sonhos, né, que caminhos que eu quero seguir. Então, esse estado de presença é o que tem me ajudado a guiar as minhas escolhas. Então, respirar e tentar entender. E aí não é só prestar atenção no que eu estou falando, no que eu estou fazendo, mas o que eu estou sentindo enquanto eu estou fazendo isso. E, enfim, eu acho que esse é um grande aprendizado e que eu carrego todos os dias, em tudo que eu faço.
Ai, que delícia. Eu quero abrir agora, eu vou desbloquear o microfone de todo mundo. Eu nem sabia que eu tinha esse poder. Aí vem meu filho aqui e sopra. Bloqueei o microfone de todo mundo, porque começou a dar um ruído, aí bloqueei. Agora eu quero saber como é que eu desbloqueio. Se não, vocês desbloqueiem aí, mas aqui eu consigo desbloquear cada um. E aí todo mundo pode falar, se tiver alguma pergunta, alguma questão, porque aí a gente vai seguindo aqui para as finalizações. Gente, eu vou ter que ir. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpem que minha conexão caiu várias vezes, mas essas transformações e possibilidades que vocês duas contaram me encantaram. Tanto a Amanda quanto a Mi, aqui está escrito Mi, Fone, né? Como a mãe dela, me encantaram. E eu achei muito, muito bonita a sua predisposição, Amanda, de estar se reencontrando e buscando. Numa síntese só, eu pude observar dois encontros da Casa do Sim, uma mais como uma ouvinte mesmo, que eu estava do outro lado trabalhando, os recebendo, e o outro eu participei. E elas têm uma facilidade, né, de nos sensibilizar para olhar para a gente mesmo, né, e perceber nessa dualidade entre o sim e o não, em que lugar a gente está, né, e dos quantos sim nãos a gente tem que dizer diariamente. É como se fosse um tear, e qual dessas linhas a gente poderia estar mexendo, né? E que nos faça feliz também, que siga o nosso sonho, o nosso momento. Eu peço desculpas, eu falo com amor, espero as pessoas. Obrigada por eu estar aqui, mas eu vou ter que ir, porque agora às 8 horas eu tenho um outro encontro digital, tá? Um beijo, viu? Muito obrigada. Obrigada, Sônia. Obrigada de você estar aqui. Obrigada. Oi, Nani. Gente, que legal que tudo você está bom? aqui. Você fala Nani, aí você fala, o que a Nani vai falar? A Nani não vai falar nada, tem outra Nani aí. Oi, Nani, tudo bem? Muito prazer. Sou Nani, mas não estou em Natal, estou em Guarulhos, tudo bom? Tudo bem, querida. Então tá bom. Quero só agradecer, linda essa Amanda, da vontade de guardar e levar pra gente para sempre. Nani, cuida bem dela, eu sei que ela está em boas mãos, já que está nas mãos de Nani. Amanda, obrigada aí por compartilhar. Eu estou chegando agora, nem imagino que seja, quer dizer, não imaginava o que era a Casa do Sim. Estou aprendendo aí um pouquinho com essa maravilhosa Ana, né? Que é uma pessoa que engrandece o mundo. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo compartilhamento. Matei um pouco saudade da Ana, né? Ana consegui entrar correndo, entrei um pouquinho atrasada. Muitas lives, muitas reuniões nesses dias a gente está trabalhando e aprendendo muito mais do que a gente imaginava. E o bom é que dá para aprender várias coisas em várias possibilidades. Isso é muito lindo. Espero que você, assim como sua mãe, Amanda, seja uma eterna buscadora. Porque ela diz que ela está sempre insatisfeita, está sempre buscando, né? E isso é o que faz a gente não ter medo de mudanças. É verdade. E é primordial para o mundo de hoje, para a vida de hoje, para o que vocês, muito mais novos, têm para nos proporcionar aí, para que a gente possa crescer e engrandecer junto com os aprendizados de vocês. Muito obrigada, viu? Mesmo. Tchau. Beijo, Ana. Obrigada por esse Obrigada, momento. minha querida. Prazer, Nani. Prazer. A gente está em contato, minha querida. A gente está junto. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Márcia, quer falar alguma coisa? Tieme, quer falar alguma coisa? Não, eu estou de ouvinte. Tô de ouvinte, né? Hoje pessoal eu tá não tô tímido, participando agora de não nada. Uma coisa que eu vi que a Amanda, na hora que fala o estado de presença, sempre me vem uma palavra da teoria U, já que eu gosto de metodologia ágil. A teoria U diz que tem um momento, Amanda, que a gente tem a tomada de consciência.
E essa tomada de consciência, ela vem depois que você desapega exatamente dessas coisas que você não quer mais. Para você poder fluir, você tem essa tomada de consciência. Aí, por mais que você fale, eu continuo buscando sonho e tal, porque móvel e tal, essa consciência que você já está praticando todos os dias, já é o desapego, já é a prototipagem para novas coisas, né? Sem dúvida, sem dúvida. É o processo. É o processo. É isso mesmo. Estamos aqui, né? Todas juntas no processo. Nesse momento, todo mundo, né? Nesse momento de desapegar, de rever as suas questões pessoais, profissionais, familiares, enfim, sociais. Eu só posso agradecer pela oportunidade, pela generosidade de Amanda e Nani terem aceitado fazer esse bate-papo. Eu gostaria muito que tivesse sido um happy hour, né? Junto, em algum lugar presente, com um brinde, com alguma comidinha gorda, porque eu já estou cansada das minhas comidinhas tudo natureba. Afinal, sou eu que cozinho, então aí bate um peso na consciência, falar, ai, cozinha alguma coisa saudável, né? Então, a gente foge, aí a gente vai para algum lugar que não tem o saudável e fala, ai, fazer o quê? Tem que comer esse negócio aí. Tem que comer. Mas, enfim, foi super bom ter essa troca com vocês. Legal. Foi super bom poder ouvir e relembrar algumas coisas. A gente está aqui não só para contar um pouco do que é a Casa do Sim, mas eu acho que a gente está aqui nesse relembrar para também se fortalecer, porque essas coisas elas estão presentes em cada um de nós, né? Todas as questões e todas as possibilidades. Em quem já participou da Casa do Sim, essa interlocução ela tem um outro lugar, né, para ocupar, mas para quem não participou na Casa do Sim, a sua história de vida traz esse lugar de interlocução com o que a gente está falando, né? Enfim, então, é por isso que a Casa do Sim não é um lugar físico, mas é um lugar dentro da gente, porque todo mundo, em alguma medida, tem esse espaço e tem essa demanda, e tem essa vontade, né? E tem essa possibilidade, né? De estar Casa do Sim dentro de si, no seu momento, e com as possibilidades e as condições que estão postas aí para cada um. Então, enfim, só posso agradecer mais uma vez, e agradecer, e agradecer, e agradecer por essa oportunidade, por quem está aqui nos ouvindo, e a gente vai fazer outros encontros, virtuais, presenciais e de alma, porque a gente já está tudo conectado. Com certeza. Eu queria agradecer também, porque é muito bom essa troca, tudo isso é muito bom, principalmente nessa época de, como você falou, de questionamentos, né? A gente está mais ainda se questionando e colocando em prática um monte de coisa que eu acho que... Eu fiquei pensando agora, se vocês já imaginaram como vai ser a próxima Casa do Sim depois dessa pandemia e de tudo isso que a gente está passando. Vocês já imaginaram como é que vocês vão receber essas pessoas na Casa do Sim? Que diferença? Dá para pensar, né? Olha, eu diria que numa condição bem prática, num curto espaço de tempo vai ter que ser de máscara. É a única coisa que eu consigo pensar. Mas, gente, máscaras criativas, por favor. É verdade. Entre outras coisas, acho que como tudo, eu acho que as pessoas elas vão estar bem diferentes mesmo, né? Sim, mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que a gente vai... O espaço de acolhimento do humano vai se tornar cada vez mais essencial. A Casa do Sim é uma proposta, né, de acolhimento do humano, né, e
e de interlocução com todas essa diversidade do humano. Então, indo um pouco, né, ao encontro do que você perguntou, eu acho que a próxima Casa do Sim, ela vai ser essa celebração de reencontro com o humano, com a essência, com o sentir, né, com o experimentar, com o vivenciar. Eu acho que sim. É isso aí, gente. Obrigada Gente, também. então, um E a minha abraço filha, né, que eu não virtual. vejo há um tempão. A minha filha aqui, né, que eu também não vejo. A gente está um tempão. Minha afilhada. Tá todo mundo em isolamento, né? Tá bravo. Que bom que vocês puderam se ver também um pouquinho mais por aqui. A gente se fala só umas 5 vezes por dia. Mas eu vou te dizer, Amanda, é que nem aquele café que você convidou ela para ir tomar em outro lugar quando você voltou, entendeu? Aqui é outro lugar, é outro contexto, então tá totalmente diferente. Muito bem, é verdade. Só para aqui que a Nani falando, né, que é a visão da mãe e a visão da sócia. A Nani é a mãe, é a sócia e é minha melhor amiga também. Tá vendo? Que legal, então, que legal. Alguém pode falar sobre tudo isso. Poxa, que presentão poder ouvir isso, viu? Fiquei muito feliz por Amanda e por Nani, por mãe e por filha. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Tchau. Obrigada, queridas. Tchau, tchau.